Eu sou o professor Marcos Vieira Teixeira, né, um dos líderes do grupo de pesquisa de História da Matemática, e vou fazer uma breve apresentação desse grupo. Em Rio Claro, a História da Matemática teve adeptos desde os primórdios do Departamento de Matemática. Como exemplo, podemos citar os professores Biratã D'Ambrosio, Rubens Gouveia Lins e Irineu Bicudo, que foram docentes desse departamento, que mesmo não tendo a História da Matemática como suas principais linhas de pesquisa, foram grandes incentivadores e estudiosos da História da Matemática. A disciplina História da Matemática, por exemplo, figura hoje como uma disciplina do curso de Licenciatura em Matemática. Até anos atrás era uma disciplina também do programa de bacharelado de matemática, tendo em vista o trabalho desses professores e de outros professores que passaram por aqui. O grupo de pesquisa em História da Matemática ou suas relações com a educação matemática, o GPHM, iniciou suas atividades em 1995 no Departamento de Matemática da Unesp e no Programa de Pós-Graduação de Educação Matemática. Ele foi um grupo criado pelo professor Sérgio Roberto Nobre e tinha a participação do professor Biratã D'Ambrosio e da professora Rosa Lúcia Sverzuti. Participavam dele os alunos de graduação e pós-graduação que tinham esses professores como orientador. Eu fui convidado na época pelo professor Sérgio a participar do grupo e continuo nele até hoje. Participaram também do grupo alguns alunos do professor Irineu Bicudo. O professor Irineu Bicudo ele não tinha um grupo de pesquisa, mas tinha os alunos que ele orientava, e ele, em geral, aconselhava esses alunos a participarem do grupo de pesquisa em História da Matemática. E também alguns alunos do professor Paulo Scandiuzzi, né? Pedro Paulo Scandiuzzi, né? Mais exatamente o nome, que trabalhavam com etnomatemática, participaram desse grupo. Os membros do grupo de pesquisa sempre participaram ativamente dos principais eventos ocorridos tanto no Brasil como no exterior. E mesmo aqui no início foram programadas e realizadas diversas atividades relativas à História da Matemática. Por exemplo, o Simpósio de História da Matemática, ou melhor, o Simpósio de História da Ciência de 1995, o segundo Encontro Luso-Brasileiro de História da Matemática e segundo Seminário Nacional de História da Matemática, realizado em conjunto em 1997 na cidade de Águas de São Pedro. Também o grupo realizou uma série de jornadas, chamadas Jornadas Unespianas de História da Matemática. Na verdade, foram 6 encontros realizados. O primeiro deles era sobre memória versus história. O segundo dele intitulado 1958 a 1998, 40 anos do Departamento de Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro. Houve também um chamado Matemática, Invenção ou Descoberta, realizado em 1999. Uma outra dessas jornadas foi David Hilbert e os problemas matemáticos para o século XX, 100 anos de história, realizado em 2000. 70 anos de vida e 50 anos de matemática, relatos pessoais sobre a história recente da matemática no Brasil, realizado em 2001, foi uma outra jornada. E o colóquio Mário Turassi Teixeira, uma outra jornada, e também seminários avançados de História da Matemática e o 5º Seminário Nacional de História da Matemática, realizado em 2003. O grupo sempre participou dos seminários brasileiros de História da Matemática e dos encontros lusos brasileiros de História da Matemática. Os diversos membros do grupo participaram ativamente da fundação da Sociedade Brasileira de História da Matemática, SBH-MAT, que aconteceu em 30 de março de 1999, na ocasião da realização do 3º Seminário Nacional de História da Matemática,
realizado na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Aliás, um seminário organizado por uma das ex-alunas do programa de Educação Matemática aqui de Rio Claro. Dos 10 membros dessa primeira diretoria, 4 eram do grupo de pesquisa de História Matemática e 5 do Departamento de Matemática de Rio Claro. Ou seja, 5 eram docentes do Departamento de Matemática de Rio Claro, 4 dos quais pertenciam ao grupo de pesquisa de História da Matemática, incluindo o presidente, o professor Bertando Ambrosio, o secretário-geral, o professor Sérgio Roberto Nobre. Inclusive, a sede da SBH-MAT é até hoje aqui no Departamento de Matemática da Unesp. Desde então, todos os seminários nacionais de História da Matemática são organizados pela Sociedade Brasileira de História da Matemática. Atualmente, o grupo de pesquisa de História da Matemática está reduzido, tendo em vista que o professor Sérgio e eu somos os únicos docentes que participam do grupo e estamos aposentados. É claro, participam deles também nossos orientandos. Apesar de continuarmos atuando no programa de pós-graduação como colaboradores. Pelo que eu me lembro, existem 5 grupos de pesquisa em História da Matemática no Brasil que têm como fundadores ex-líderes, ex-alunos do programa de Educação Matemática que fizeram em Rio Claro o mestrado e o mestrado e doutorado em História da Matemática. Esse é um breve relato sobre o grupo de pesquisa de História da Matemática. Eu não vou entrar em detalhes a respeito sobre as linhas de pesquisas e os programas e os trabalhos que têm sido realizados. Isso fica para uma outra apresentação mais longa. Muito obrigado.